Se atualmente você é líder de time e você está com dificuldade de colher feedback das pessoas, eu vou te passar aqui 3 perguntas que eu comecei a fazer com o meu time que começou a fazer total diferença aqui nos feedbacks que eu faço. Hoje, atualmente, eu faço um feedback semanal e eu faço feedback mensal também. E essas 3 perguntas eu comecei a fazer no feedback mensal com o objetivo de trazer um pouco mais de feedback para o time e trazer um roteiro fixo de perguntas que a gente possa sempre estar perguntando para colher um feedback direcionado do time. Essas 3 perguntas eu recomendo que a gente faça de uma maneira repetitiva para que o time acostume e crie o hábito de sempre pensar e ir anotando esses pontos para que você possa colher esse feedback que seja semanalmente ou até mesmo mensalmente. A primeira pergunta que eu recomendo você trazer é: o que eu faço hoje que na sua percepção atrapalha o time? Então o objetivo dessa pergunta é basicamente você colher um feedback na percepção dessa pessoa, o que a liderança, que no caso é você, está fazendo que na percepção dessa pessoa está atrapalhando o time. Muitas vezes a gente acaba tendo muitos problemas de não comunicação ou de não entendimento das partes envolvidas. Essa pergunta vai fazer com que você entenda o que você está fazendo que ou essa pessoa ela ainda não entendeu a necessidade desse ponto ser feito, ou você como líder ainda não entendeu que tem um determinado ponto que você ou está fazendo ou está deixando de fazer que está causando um impacto negativo nessa pessoa. A segunda pergunta que eu recomendo fazer é: que hoje que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo na sua percepção? O objetivo dessa pergunta é você colher das pessoas do seu time o que na percepção delas elas gostariam que você estivesse fazendo, seja uma comunicação, seja uma organização, seja uma documentação, seja um feedback mais direcionado, enfim, você vai conseguir entender o que na percepção dessas pessoas elas consideram importante e que talvez na rotina de liderança, de correria, você não está conseguindo fazer ainda, e você pode não estar priorizando de fato que pro seu time ele é necessário, e o seu time muitas vezes pode não estar conseguindo ser atendido da maneira como eles gostariam. A terceira pergunta que eu recomendo fazer é: o que eu faço hoje que na sua percepção ajuda o time que eu deveria continuar fazendo? Porque muitas vezes essa função de liderança a gente acaba fazendo diversos pontos e muitas vezes por questões negativas a gente acaba não revendo os pontos positivos que a gente está acertando, e muitas vezes nessa tentativa de sempre tentar melhorar, de fazer coisas, de fazer principalmente os pontos que a gente está errando, a gente acaba deixando de manter os pontos que a gente está acertando e que está trazendo efeitos positivos para o time. Essa pergunta ajuda a gente a entender a percepção dos pequenos pontos que muitas vezes a gente está fazendo que já está trazendo benefício para o time, que está agregando valor, e dessa forma a gente tendo clareza que esses pontos ele está tendo um valor para o time, a gente traga uma percepção, uma clareza um pouco mais detalhada para que a gente possa manter esses pequenos pontos que a gente está fazendo que já está dando certo. Qual que é o objetivo desse script, dessas 3 perguntas? A gente fazer de forma repetitiva, porque um dos maiores problemas do feedback é que o feedback ele muitas vezes é um feedback unilateral. Muitas vezes a só liderança acaba trazendo os feedbacks, tanto sendo positivo quanto negativo, e as pessoas do time acabam não mapeando isso, a não ser quando é um grande problema, a não ser quando elas são questionadas. Então a gente criando uma rotina, um script definido, que a gente sempre vai fazer essas perguntas, a gente acaba criando uma rotina onde todas as pessoas do time vão começar a anotar, vão começar a listar pontos relacionados a esses 3 tópicos, e a gente vai conseguindo ter um termômetro, tanto para passar para o time: olha, aquele ponto que você trouxe que poderia ser melhorado, a gente aplicou essa semana, o que você achou? Você acha que melhorou? Esse ponto aqui que você trouxe que era um grande problema, eu ainda não consegui ajustar, mas a gente pretende melhorar na semana que vem. Então a gente começa a trazer esse feedback de uma forma geral para que o time ele se sinta atendido, se sinta escutado, para que ele sinta que o processo ele está evoluindo de uma forma geral. Então acho que essas 3 perguntas, quando você faz ao entorno do time, você também consegue correlacionar os pontos. Muitas vezes os pontos de elogio e de críticas de algumas pessoas, eles vão estar relacionados, e você consegue até entender o que é mais prioritário para o time. Muitas vezes pequenos pontos que para você não são tão problemáticos ou não são tão positivos, é o que o time está dando mais valor ou é o que o time está mais criticando. Então esse simples script aí de 3 perguntas, ele já vai mudar totalmente. Eu comecei a aplicar recentemente com o time e fez total diferença, principalmente para a gente conseguir ter uma percepção mais clara do que está impactando, e o time também entender que a gente sempre vai fazer um script pré-definido dessas perguntas para que eles possam se preparar. A gente consegue ter mais clareza e previsibilidade, consequentemente a gente consegue mirar um resultado mais esperado. Se você ficou com alguma dúvida, você pode adicionar no comentário, e se você quiser
mais conteúdo como esse, é só seguir aí que a gente vai continuar postando. Valeu!